Era uma tarde como qualquer outra quando Caio decidiu aparecer no apartamento de Joyce. Sem avisar, sem telefonar antes, sem qualquer tipo de cortesia que se espera entre pessoas civilizadas. Ele simplesmente apareceu na porta, como se tivesse todo o direito do mundo de invadir a tranquilidade daquela casa onde uma mãe tentava criar sua filha em paz. Joyce abriu a porta e a primeira coisa que saiu de sua boca foi uma pergunta carregada de irritação e desconfiança. O que você está fazendo aqui? Posso saber? Não era apenas curiosidade. Era o tom de quem já havia sido machucada muitas vezes pela mesma pessoa e não estava disposta a facilitar as coisas. A voz dela trazia consigo meses de decepção, de noites em claro cuidando sozinha de uma criança, de promessas quebradas e de um abandono que ainda doía como uma ferida aberta. Caio, com aquela cara de pau que só os homens que se acham no direito de tudo possuem, pediu para entrar. Pode me deixar entrar um minuto? Eu tenho um compromisso. Caio tem um encontro. Eu não vou demorar. As palavras saíam de sua boca com uma naturalidade irritante, como se Joyce fosse obrigada a aceitar sua presença, como se ela não tivesse o direito de questionar suas intenções ou de se sentir incomodada com aquela visita inesperada. Mas o que realmente transformou aquele momento em algo ainda mais constrangedor foi a aparição de Alice. A menina, com seus olhinhos curiosos e inocentes, apareceu na sala, e Joyce imediatamente percebeu que aquela não era uma situação adequada para uma criança presenciar. Oi Alice, tudo bem? Já viu bastante Alice ontem no shopping. Se é isso que você quer, eu só quero conversar com você. Só isso, disse Caio, tentando soar casual, mas Joyce não estava comprando aquela encenação. A tensão no ar era tão densa que podia ser cortada com uma faca. Joyce olhou para Caio com uma mistura de raiva e proteção maternal que só uma mãe que lutou sozinha para criar um filho conhece. Ah, vai gritar? Veio ao meu apartamento para gritar? Que mais você quer fazer? Caio? Assustar a minha filha? Bater? Matar nós duas? As palavras saíam como projéteis, cada uma carregada com a dor de quem já havia sofrido demais nas mãos daquele homem. Era interessante observar como Joyce conhecia tão bem os padrões de comportamento de Caio. Ela sabia que ele não era apenas um visitante casual. Homens como ele não aparecem de repente apenas para conversar. Eles aparecem quando querem alguma coisa, quando estão insatisfeitos com algo, quando acham que seus direitos estão sendo desrespeitados. E Joyce, com sua experiência dolorosa, já sabia que nada de bom viria daquela visita. Que isso, Joyce? Visita que chega sem ser convidada? Caio tentou fazer uma piada, como se pudesse amenizar a tensão com humor barato. Mas Joyce não estava para brincadeiras. Ela havia passado meses demais sofrendo com as consequências dos comportamentos irresponsáveis dele para ter paciência com tentativas patéticas de fazer graça. Foi nesse momento que Lu chegou, como um anjo da guarda que aparece nos momentos mais necessários. Lu, eu odeio. Oi Caio, tudo bem? A frase ficou no ar, mas todos entenderam o que não foi dito. Lu percebeu imediatamente que havia chegado no meio de uma situação delicada. Lu, tudo bem. Eu ia levar o Dudu para tomar um solzinho. Pois é, exatamente o que eu vou fazer também, respondeu Caio, tentando parecer descontraído, mas sua voz traía a tensão que sentia. Joyce, com a inteligência emocional de uma mãe experiente, percebeu que aquela era sua oportunidade de proteger Alice do que estava por vir. Ela sabia que a conversa com Caio não seria pacífica, que palavras duras seriam trocadas, que acusações voariam pelo ar como estilhaços de vidro quebrado. E uma criança não deveria presenciar aquilo. Não, Menche. Joyce, vai me dar 10 minutos ou não vai? Por quê, Caio? Por que posso saber o que você vai fazer? A irritação na voz de Joyce era palpável. Ela não queria ceder, não queria dar aqueles 10 minutos, mas ao mesmo tempo sabia que se não fizesse, a situação poderia se tornar ainda pior, especialmente com Alice por perto. Foi então que Joyce tomou uma das decisões mais sábias daquele dia conturbado. Joyce conversa com Caio. Os dois estão nervosos. Por quê, Lu? Você faz um favor para mim? Você leva Alice um minutinho lá na sua casa? Dá licença, um minutinho, tá? Daqui a pouco eu tô indo lá. A gente sai, vai ao clube, tá legal? Lu, percebendo a gravidade da situação e a necessidade de proteger a criança, aceitou imediatamente. Era uma daquelas situações em que as palavras são desnecessárias, onde um olhar, um tom de voz, a tensão no ar dizem tudo o que precisa ser dito. Alice foi levada, e Joyce finalmente poderia ter aquela conversa que tanto temia, mas que sabia ser inevitável. Entra logo de uma vez e vê se não demora. Caio, porque eu tenho que sair, disse Joyce,
relutante, mas decidida a acabar logo com aquilo. Cada segundo que Caio permanecia em sua casa parecia uma eternidade. A presença dele ali trazia de volta todas as memórias ruins, todas as discussões, todas as decepções, todos os momentos em que ela havia chorado sozinha enquanto ele estava longe, vivendo sua vida como se não tivesse uma filha no mundo. Caio entrou, e Joyce podia sentir como se sua casa estivesse sendo invadida por uma energia tóxica. Era impressionante como a presença de certas pessoas pode transformar completamente o ambiente de um lugar. Aquele apartamento, que era seu refúgio, seu porto seguro, de repente parecia contaminado pela presença daquele homem que havia lhe causado tanto sofrimento. "Tô esperando." "Fala o que você quer", disse Joyce, cruzando os braços, assumindo uma postura defensiva. Ela não ia facilitar as coisas para ele. Se ele havia decidido aparecer ali sem avisar, interrompendo sua rotina e perturbando sua paz, que pelo menos fosse direto ao ponto. E então Caio soltou a bomba. "É sobre o batizado da Alice. Eu quero saber o que você está armando." A acusação veio carregada de desconfiança e indignação, como se Joyce fosse algum tipo de criminosa planejando algo contra ele. A palavra armando revelava muito sobre a mentalidade de Caio. Para ele, tudo era uma conspiração, tudo era uma jogada contra ele. Nunca era simplesmente uma mãe tentando fazer o melhor para sua filha. "Eu não tô armando nada. Eu tô marcando." Ia para a igreja para marcar a data. "Quero que seja logo", respondeu Joyce, tentando manter a calma. Mas por dentro, ela fervia. Como ele ousava aparecer ali, depois de meses de ausência, para questionar suas decisões sobre a filha? Como ele tinha coragem de usar a palavra Armando como se ela fosse algum tipo de vilã? "Por quê?" "Porque eu sou o pai dela e tenho o direito de saber", disse Caio, e aquelas palavras ecoaram pelo apartamento como um tapa na cara de Joyce. O pai? O pai que havia desaparecido durante a gravidez? O pai que não queria nem saber se era menino ou menina? O pai que disse que não ia reconhecer a criança? Agora, de repente, ele era o pai e tinha direitos. "Não grita, não, hein? Não grita que eu não sou surda. Eu vou te avisar. Vou avisar você, sua mãe, seu pai, a dona Silvana, sua patroa, ao doutor, seu patrão. Quem mais você quer?" Joyce estava perdendo a paciência. A hipocrisia de Caio era insuportável. Ele aparecia ali gritando, fazendo exigências, se comportando como um selvagem, e ainda por cima achava que tinha o direito de questionar as decisões dela. Mas foi quando o assunto chegou aos padrinhos que a situação realmente explodiu. "Quem vai ser a madrinha?" perguntou Caio. "A Soninha", respondeu Joyce. "Prefere a Vandinha? Deixa de ser idiota. E o padrinho?" A pergunta veio carregada de uma expectativa que Joyce já sabia que não seria atendida da forma que ele queria. "O Bruno", disse Joyce, e foi como se ela tivesse jogado uma granada no meio da sala. A expressão no rosto de Caio mudou completamente. O Bruno. O pianista. O homem que havia estado ao lado de Joyce quando ele a abandonou. O homem que tratava sua filha com carinho, que estava presente quando ele estava ausente, que assumia responsabilidades que ele havia rejeitado. "Isso não. Qualquer um, menos o panaca do pianista", explodiu Caio, e ali estava a verdade nua e crua. Não era sobre o que era melhor para Alice. Era sobre o ego machucado de um homem que não suportava a ideia de que outro homem pudesse ocupar o lugar que ele mesmo havia abandonado. "Pois vai ser ele." "Sim, senhor", respondeu Joyce com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. Ela não ia ceder. Não dessa vez. Ela havia cedido tantas vezes antes, havia aceitado tantas humilhações, havia engolido tanto orgulho, que desta vez ela ia lutar pelo que acreditava ser certo. "O que você está querendo, hein? Me afrontar? Me ofender? Me provocar para ver se eu faço uma loucura? É isso." Caio estava perdendo o controle, e Joyce podia ver nos olhos dele a raiva crescendo como uma tempestade. Mas ela também podia ver algo mais: o desespero. O desespero de um homem que estava percebendo que havia perdido algo importante e que talvez não houvesse mais volta. Foi então que Joyce soltou uma das verdades mais dolorosas daquela tarde. "Olha aqui, Caio, desde os primeiros meses da minha gravidez, quando você não aparecia, quando você não dava bola, quando você não queria saber se era menino ou se era menina, quando você disse que não ia reconhecer, não ia registrar a minha filha, desde esse tempo Bruno já queria ser padrinho dela. E mais do que isso, Caio, ele me tratava com carinho, com elegância, com classe, que você nunca teve." Cada palavra era como uma punhalada no orgulho de Caio. Joyce estava expondo, sem piedade, toda a hipocrisia, toda a irresponsabilidade, todo o abandono que ele havia protagonizado.
Ela estava mostrando o contraste gritante entre o homem que estava ali, fazendo exigências, e o homem que havia estado ao lado dela quando ela mais precisou. A resposta de Caio foi reveladora e brutal. Porque ele é babaca e eu não sou. Porque ele vive rastejando atrás de você e eu não. Porque eu tô cansado. Eu não tenho saco para ficar paparicando uma garota mimada e chata como você. Então cai fora e me deixe em paz. Ali estava a verdade que Joyce já conhecia, mas que doía ouvir. Para Caio, demonstrar carinho era ser babaca. Tratar uma mulher com respeito era rastejar. Cuidar de uma filha era paparicação. E ela era apenas uma garota mimada e chata que ele não tinha paciência para aturar. Era impressionante como ele conseguia, em poucas palavras, resumir toda a toxicidade masculina que havia tornado o relacionamento deles impossível. Eu sou mimada, eu sou chata, mas eu sou mãe da minha filha e eu sei o que é melhor para ela, respondeu Joyce, e naquelas palavras havia uma força que vinha de muito profundo. Era a força de uma mulher que havia aprendido a se valorizar, que havia descoberto que não precisava da aprovação de um homem que não a respeitava para tomar decisões sobre sua própria vida e a vida de sua filha. E quem disse que o Bruno é melhor para minha filha? Questionou Caio, ainda tentando manter algum controle sobre a situação. Mas Joyce estava preparada para essa pergunta. O Bruno é digno, ele é honesto, ele é limpo, ele é incapaz de trair uma mulher, de magoar, de enganar. Exatamente o oposto de você, Caio. A comparação era devastadora porque era verdadeira. Joyce não estava inventando qualidades para Bruno ou defeitos para Caio. Ela estava simplesmente expondo a realidade que todos já conheciam. Caio era infiel, desonesto, capaz de magoar sem remorso. Bruno era exatamente o oposto disso. E Caio sabia disso, o que tornava a comparação ainda mais dolorosa. Foi então que Joyce soltou a provocação que deixaria Caio completamente fora de si. Então casa com ele. O que você está esperando? Disse Caio, tentando soar sarcástico, mas Joyce pegou a deixa. Quem disse que essa hipótese está descartada? Quem falou? Tem grandes possibilidades de me tornar uma mulher casada. Sim, a minha mãe, pelo que tudo indica, vai se casar com Carlos. Quem sabe a gente não forma uma dupla dinâmica, nós duas nos casando com os irmãos, hein? Você não acha original? A reação de Caio foi imediata e reveladora. Acho ridículo, idiota. Como você está com ciúme, está com inveja, está com todo o cotovelo. Mas Joyce não se deixou intimidar. Nem que você fosse a única mulher do mundo, eu ia me importar com você, Joyce. É isso que você não está sacando. Mas era óbvio para qualquer pessoa com um mínimo de inteligência emocional que Caio estava mentindo descaradamente. Se ele realmente não se importasse, não estaria ali. Se ela realmente não significasse nada para ele, ele não teria aparecido de repente para questionar as decisões dela sobre o batizado. O ciúme estava estampado em cada palavra, em cada gesto, em cada expressão facial. Joyce, com a sabedoria de quem havia aprendido a ler as verdadeiras intenções por trás das palavras, continuou sua ofensiva. Está fazendo jogo sujo, está usando a minha filha, está me escondendo a menina e está pensando que só está me atingindo. Mas não está atingindo a ela também. E é muita gente, porque não tem ninguém que está a favor de você. E então veio o golpe final. Nem seu pai, nem sua mãe, nem a Soninha, nem o Fábio, nem o Carlos, nem o Daniel, ninguém. Nem aqui no prédio, ninguém. E o Bruno, se essa pessoa que você tanto pinta, essa pessoa digna, honesta, então ele também não está do seu lado. Você está sozinho, sem amigos, sem ninguém. E é isso que você está procurando para nossa filha. A verdade daquelas palavras era incontestável e devastadora. Caio havia se tornado uma pessoa tão tóxica, tão difícil de conviver, que havia perdido o apoio de praticamente todo mundo ao seu redor. Nem a própria família estava do seu lado. Ele havia se isolado com seu comportamento, com sua agressividade, com sua incapacidade de assumir responsabilidades e tratar as pessoas com respeito. Pode gritar, pode falar o que você quiser, mas eu sei o que é melhor para minha filha. Se você não gosta do Bruno, o problema é seu. Vai ser o Bruno, sim, declarou Joyce com uma determinação inabalável. A resposta de Caio foi uma ameaça que revelava toda a sua natureza violenta. Só se for por cima do meu cadáver. Eu passo por cima, eu te mato antes. As palavras saíram de sua boca com uma frieza assustadora, mostrando até onde sua raiva e seu descontrole poderiam levá-lo. Mas Joyce não se intimidou. Com uma ironia cortante, ela respondeu: Ai, eu estou com medo, Caio. Olha como eu estou tremendo de medo.
Era uma demonstração impressionante de coragem de uma mulher que havia aprendido que ceder ao medo apenas encoraja o agressor. Eu não vou ao batizado, nem eu, nem minha mãe, nem meu pai, declarou Caio, tentando usar o boicote como uma arma de chantagem emocional. Mas Joyce já esperava por isso. Grande coisa! Minha filha não vai morrer por causa disso. Não, Caio. E então veio a provocação que deixou Caio completamente descontrolado. Olha só, eu acho melhor mesmo, pelo menos você não aparecer lá. Sabe por quê? Assim vai ficar bem claro que a minha filha não tem pai. E ela vai poder ser criada como órfã. Quem sabe assim ela começa a chamar o Bruno de papai. Quem sabe ele não pode se tornar o pai dela de verdade. A sugestão de que Bruno poderia assumir oficialmente o papel de pai foi a gota d'água para Caio. Ele explodiu em uma série de xingamentos que revelavam todo o seu desespero e toda a sua raiva. Você é vulgar, mesquinha, cruel. Eu dou graças a Deus de ter caído fora antes de me casar com você. Sabe qual a impressão que eu tenho agora? Que você vai morrer solteira, porque não há um cristão nesse mundo que queira casar com uma mulher como você, uma mulher medíocre. As palavras eram destinadas a ferir, a humilhar, a fazer Joyce se sentir pequena e sem valor. Era a tática típica de homens abusivos. Quando perdem o controle da situação, tentam destruir a autoestima da mulher com ataques pessoais cruéis. Mas Joyce já não era mais a mulher insegura e dependente que ele havia conhecido. Ela havia crescido, havia se fortalecido, havia aprendido seu próprio valor. Eu tenho nojo, disse Caio, e aquelas palavras ecoaram pelo apartamento como um tiro. Mas quem ouvia de fora podia perceber que o nojo que ele sentia não era direcionado apenas para Joyce. Era o nojo que sentia de si mesmo, da pessoa que havia se tornado, das escolhas que havia feito, das oportunidades que havia perdido. Foi nesse momento que a mãe de Joyce chegou, atraída pelos gritos que certamente podiam ser ouvidos do lado de fora. Ai, mãe, eu te odeio, seu filho. As palavras de Joyce estavam carregadas de uma dor profunda. Não era ódio no sentido literal, mas sim o desespero de uma mulher que estava sendo atacada verbalmente na sua própria casa, na frente de sua filha, por um homem que deveria protegê-la e respeitá-la. Mãe, o que você pensa? Sai daqui, Joyce gritava, e não estava claro se estava falando com Caio ou se dirigindo a conversa para sua mãe, tentando explicar a situação. O que era claro é que ela queria que aquele pesadelo acabasse, que Caio saísse de sua casa e de sua vida. Sai daqui. O que está acontecendo aqui para... Vá embora, sai daqui embora, sai daqui, seu covarde, Joyce repetia as palavras como um mantra, como se pudesse expulsar Caio através da força de sua vontade. A palavra covarde era particularmente significativa. Joyce havia finalmente encontrado a palavra que melhor definia Caio. Um covarde. Covarde por ter abandonado a família quando ela mais precisou. Covarde por aparecer apenas quando queria impor sua vontade. Covarde por tentar intimidar uma mulher com ameaças. Covarde por não assumir suas responsabilidades como pai. Para com isso, seu covarde, ela continuava, e a repetição da palavra era como uma condenação moral. Joyce estava expondo publicamente o que Caio realmente era, destruindo qualquer pretensão de masculinidade ou autoridade que ele pudesse ter. A situação havia saído completamente do controle quando a violência física quase aconteceu. Jafazesse, você imbecil, eu vou te colocar na cadeia. Eu vou falar pro meu pai, gritou Joyce, deixando claro que não ia aceitar qualquer tipo de agressão e que tinha recursos para se defender. O que você está pensando? Como você nunca mais vai ver sua filha, viu? A ameaça era clara e definitiva. Joyce havia chegado ao limite de sua paciência e estava disposta a usar todos os recursos legais disponíveis para proteger a si mesma e a sua filha. Eu queria ver se fosse com homem, foram as palavras finais de Joyce, um desafio direto à masculinidade tóxica de Caio. Era uma provocação calculada, destinada a expor a verdadeira natureza covarde dele. Homens verdadeiros não ameaçam mulheres. Homens verdadeiros não abandonam filhos. Homens verdadeiros não aparecem de repente para fazer exigências sobre crianças que nunca ajudaram a criar. Vá embora, Caio, ela terminou, e naquelas duas palavras simples havia todo o peso de uma decisão definitiva. Joyce não estava apenas pedindo para ele sair de sua casa. Ela estava pedindo para ele sair de sua vida, definitivamente. Aquele confronto foi muito mais do que uma simples discussão entre ex-parceiros. Foi a exposição crua e dolorosa de duas visões de mundo completamente incompatíveis. De um lado, Caio, representando uma masculinidade tóxica que vê mulheres como propriedade,
que acha que direitos vêm sem responsabilidades, que usa a intimidação e a violência como ferramentas de controle. Do outro lado, Joyce, representando uma nova geração de mulheres que aprenderam a se valorizar, que não aceitam ser tratadas como cidadãs de segunda classe, que lutam pelos seus filhos com uma ferocidade maternal impressionante. A discussão também revelou como os padrões de comportamento masculino tóxico afetam não apenas as mulheres, mas também as crianças que crescem observando esses modelos. Alice, mesmo sendo protegida fisicamente da discussão, certamente sentiria os efeitos emocionais daquele conflito. Ela cresceria sabendo que seu pai biológico era um homem violento e irresponsável, mas também sabendo que sua mãe era uma mulher forte que não aceitava desrespeito. O contraste entre Caio e Bruno era gritante e simbólico. Bruno representava uma masculinidade saudável, presente, respeitoso, carinhoso, responsável. Caio representava tudo o que há de pior na masculinidade tradicional: ausente, agressivo, controlador, irresponsável. A escolha de Joyce pelo Bruno como padrinho não era apenas uma decisão prática. Era uma escolha ideológica, uma declaração de que tipo de homem ela queria como exemplo para sua filha. A solidão de Caio, mencionada por Joyce, era talvez o aspecto mais trágico de toda a situação. Ele havia se tornado tão tóxico que havia perdido o apoio de amigos, familiares e vizinhos. Sua incapacidade de manter relacionamentos saudáveis o havia transformado em um homem isolado e amargurado, que só aparecia na vida das pessoas para criar conflito e drama. A coragem de Joyce ao enfrentar Caio era impressionante, especialmente considerando que ela era uma mãe solteira, economicamente vulnerável, enfrentando um homem fisicamente mais forte e claramente disposto à violência. Mas ela havia encontrado sua força interior, havia aprendido que sua dignidade valia mais do que a paz temporária que viria da submissão. O final da discussão, com Joyce expulsando Caio de sua casa e ameaçando envolvê-lo legalmente, representava um momento de empoderamento feminino. Ela não estava mais disposta a ser vítima, não estava mais disposta a aceitar migalhas de atenção de um homem que não a respeitava. Ela havia escolhido lutar por sua dignidade e pelo bem-estar de sua filha, mesmo que isso significasse enfrentar um confronto desagradável e potencialmente perigoso. Esta história serve como um lembrete poderoso de como as dinâmicas de poder em relacionamentos podem ser destrutivas quando um dos parceiros se recusa a assumir responsabilidades e insiste em manter comportamentos abusivos. Também mostra como as mulheres podem encontrar força para quebrar ciclos de abuso e criar ambientes mais saudáveis para seus filhos, mesmo quando isso significa enfrentar conflitos difíceis e fazer escolhas dolorosas.